sou Lisa Guerra, estudante de psicologia, e Berserk é, com certeza, uma das obras que dispensa apresentações. Conhecido como o mangá mais violento de todos os tempos, eu diria também que é um dos mais profundos. Nesse vídeo vamos fazer uma análise do Guts, o mercenário capaz de atos bárbaros e, ao mesmo tempo, alguém que apenas está desesperado buscando o sentido da própria existência. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, que toda semana a gente tem um vídeo diferente relacionando psicologia com cultura pop. É cada vez mais importante a gente falar sobre saúde mental, então, bora! Esse vídeo vai focar mais no passado e a trajetória do Guts nos mangás, já que infelizmente no anime ele não foi tão aprofundado assim. Muitos de vocês me perguntaram se o Guts seria um psicopata. Afinal, o cara faz e acontece na maior frieza, tem atitudes muitas vezes violentas que embrulham o estômago até mesmo de quem é fã dele, mas como a gente já explicou no vídeo do Orochimaru, a psicopatia ela é um conjunto de características da personalidade, dos quais alguns dos sintomas presentes são a falta de empatia, a falta de remorso, manipulação, como se fosse capaz de usar tudo e todos para atingir os seus objetivos, sem ficar com a consciência pesada depois. Sentimentos de superioridade em frente a outras pessoas e diversos outros fatores relevantes. Mas só com esse trechinho que a gente falou, a gente já sabe que o Guts não se encaixa em psicopatia. Afinal, apesar da dureza emocional que o personagem traz, por dentro ele é um cara confuso, que já sofreu muito e carrega consigo uma bagagem de raiva, medo, remorso, culpa, solidão, enfim. A gente vê muito bem isso no início do mangá, quando o elfo, que é capaz de ler as emoções das pessoas, fica totalmente intrigado com o que ele vê no Guts. Também vale lembrar que nem toda pessoa com psicopatia vai pegar um espadão aí e sair cortando a galera em pedaços. Na verdade, muitos vivem em sociedade e são inofensivos. Alguns até ocupam posições de liderança e altos cargos de empresas e tal, justamente por essa frieza que é característica da personalidade. O Guts cresceu cercado do que a gente chama de fator de risco, ou seja, situações que aumentam a probabilidade de desenvolver problemas. Desde bebê, quando ele foi encontrado próximo ao corpo da sua mãe, ele foi taxado como uma criança amaldiçoada, e esse estigma acompanhou ele por toda a vida. Ele viu a morte da sua mãe adotiva, desde cedo ele precisou lutar para sobreviver nas mãos da sua figura paterna, que ao invés de ser o cuidador, submeteu o garoto a diversos traumas, violência explícita e até mesmo vendeu o garoto por uma noite, gerando aí traumas inimagináveis que a gente pode notar ao longo do mangá, como por exemplo o fato dele não gostar de ser tocado. Ele cresceu com um sentimento de querer se vingar daqueles que o machucaram. E essa é a primeira visão de mundo que ele tem e é talvez até a única que ele teve por muito tempo. Reprimir os sentimentos e descarregá-los na luta passou a ser a rotina. E é sim possível que uma pessoa carregue a sua vida inteira traumas, sensações, sentimentos e memórias que talvez nem ela tenha consciência a respeito de algum trauma que ela sofreu na infância. E naturalmente isso vai impactar a forma com que ela se relaciona, lida com essas questões. 俺を育ててくれた傭兵団のボスは剣の振り方以外何も教えちゃくれなかった。俺にはこいつしかなかったんだ。死にたかねえさ。O psicanalista Winnicott traz um conceito muito bacana que a gente já falou um pouquinho no vídeo do Gara, chamado falso self. Vamos entender esse conceito em partes. Self seria, basicamente falando, uma noção que temos de nós mesmos, ou seja, a forma com que entendemos nós mesmos como pessoa, nossas crenças, desde crenças de quem nós somos até o que seremos. O self começa a se formar desde bebê, quando há necessidades que precisam ser saciadas, como fome, frio, calor, afeto, atenção, entre outros. O ambiente que a criança está inserida, ele precisa saciar essas necessidades. Porém, não pode ser nem de mais e nem de menos, precisa ser algo bem balanceado. No caso do Guts, vemos que o ambiente e os seus cuidadores e figuras acabam não saciando essas necessidades básicas ao longo da infância dele. Logo, a criança se utiliza de mecanismos de defesa para não precisar lidar com tanta angústia, sofrimentos ou frustrações. Então, o psicanalista Winnicott vai chamar essa defesa de falso self, como se fosse uma camada protetora ao redor do verdadeiro eu, poupando de sofrimento e de angústia. A gente vê no Guts uma criança que não teve as suas necessidades sociais, de afeto e de atenção saciadas,
E desde cedo ele precisou se virar, ele sofreu constantemente traumas e abusos dos quais ele queria rejeitar ou simplesmente esquecer que aconteceram, resultando nesse mecanismo de defesa chamado falso self, ou seja, uma falsa percepção de quem ele realmente é. E nos trouxe aquele Guts que é retratado no primeiro capítulo de Berserk. É agressivo, visceral, cruel e que, na verdade, é apenas consequência de uma vida de destroços. Ou seja, ele praticamente veste uma armadura emocional para tentar negar a si mesmo. E, na verdade, toda a destruição que ele trouxe é a destruição que ele já sofreu e que ele carrega dentro de si. Isso reflete na forma com que ele se relaciona com as pessoas, na forma com que ele vê a si mesmo e principalmente em ficar reproduzindo essas experiências passadas dele, investindo toda a energia que ele tem em derrotar os seus adversários. Em diversos momentos, ele mostra que sente empatia pelas pessoas com quem ele se relaciona. Então ele não é um psicopata, só alguém que já passou por muita coisa e que precisa se encontrar no meio de tantos questionamentos que ele costuma se fazer sobre qual o sentido da vida, por que estamos aqui, e apesar de tudo, ele continua buscando a luz para toda aquela sombra que há dentro dele. E falando em sombra, Carl Jung ele desenvolve um conceito bem interessante chamado persona, e não, eu não estou falando do jogo, mas sim de um conceito analítico inspirado no teatro romano, que fala do que nós mostramos ao outro. A persona e a sombra seriam um par de opostos que todos nós temos, e a persona seria uma máscara, ou uma face que nós mostramos para o mundo, e a sombra seria a parte escondida e encoberta dentro de nós, que muitas vezes nem a gente tem acesso. A persona se relaciona com os papéis que a gente desempenha na sociedade, como se fosse uma máscara, ou seja, a persona seria a nossa figura pública. E a sua função seria basicamente falando, esconder ou revelar os nossos sentimentos. E o oposto disso é a sombra. E afinal, qual seria a maldição do Guts? Seria viver o resto da sua vida com traumas e dores dos quais ele mesmo se culpa? Ter medo de amar ou de mostrar quem ele realmente é? Bom, isso já fica para cada um de nós e o que cada um de nós consegue tirar de lição desse personagem. そして何より一番肝心な戦う理由ってやつを俺は他人に預けようとしてたのかもしれねえ。 Eu espero que vocês tenham gostado e se você está comigo até agora, não se esquece de deixar o seu like que ajuda bastante o canal e se inscreve. Aproveita e deixa aqui nos comentários qual personagem você quer ver aqui nos vídeos, que mais cedo ou mais tarde ele pode virar análise no canal. Muito obrigada pela atenção de sempre. Tchau, tchau!